Que alegria poder estar com você novamente. Estava com saudade já de estarmos juntos, nós todos amigos de fé. Agora para uma nova temporada, o Grande Conflito. No Grande Conflito nós vamos estudar um pouco sobre o porquê nós sofremos. Se Deus é um Deus de amor, por que crianças morrem? Por que tantas pessoas têm doenças? Por que tantas dificuldades? Fique com a gente, vamos juntos nesta viagem de O Grande Conflito. E para esta viagem do Grande Conflito, no primeiro episódio, vamos ter aqui conosco um grande amigo, Pastor José Garcia. Tudo bom, Pastor José Garcia? Tudo bem, Pastor Leonir. É uma alegria, um privilégio muito grande estarmos juntos aqui para iniciarmos essa série, O Grande Conflito. Pastor, eu estou emocionado de estar aqui com o senhor, viu? O senhor é um esteio para nós, uma referência para todos nós, pastores da Associação Norte-Sul Rio Grandense e de todo o Rio Grande do Sul, por tudo que o senhor fez, toda a sua história. Mas conta para nós um pouquinho, aonde o senhor começou? O senhor é daqui de Novo Hamburgo, me parece, né? Eu sou natural da cidade de Uruguaiana, lá na fronteira do Brasil com a Argentina. Mas qual a ligação com Novo Hamburgo? Novo Hamburgo é que eu conheci minha esposa na igreja central de Novo Hamburgo. Sim. E dali nós saímos para termos uma caminhada que levou 40 anos, 4 décadas, e o encerramento da jornada foi na cidade de Gravataí, onde eu moro, resido atualmente e participo na igreja lá, e ali foram 5 anos finais do nosso ministério abençoado. Quais a cidade que o senhor passou assim, por cima, bem rapidinho? Bom, nós começamos em Rolante, dali nós fomos para Porto Alegre, depois nós fomos para Cachoeira do Sul, a terra do arroz, depois para Pelotas, a terra do doce. Depois voltamos para Porto Alegre, depois fomos para Ijuí, na missão, quando ali se estabeleceu. E dali voltamos então para Cachoeirinha, viemos para Campo Bom, Opa! Novo Hamburgo, ali bairro Boa Saúde, e concluímos lá em Gravataí 5 anos e passaram-se 4 décadas. Eu acho que quando eu cheguei no ministério, na velha associação, na velha ASR, Associação Sul Rio Grandense, Sim. O senhor estava em Pelotas. Exato. Porque eu lembro que o senhor batizava muito em Pelotas e eu lá em Santana do Livramento ficava pensando, quando que eu vou atingir esses níveis do Pastor Garcia? Eita, que coisa boa, viu? Era o tempo que a gente era desafiado a ser centurião, né? E Pelotas é uma cidade muito boa, tem hoje lá 4 distritos pastorais e sempre rendeu muitos frutos para o reino de Deus através dos batismos nas séries de conferência. Depois eu fui ser pastor em Rio Grande, fiquei 5 anos em Rio Grande. O senhor é casado? Quantos filhos? Eu sou casado com a professora Marlene Garcia, ela trabalha no Colégio Adventista de Gravataí, onde ela é orientadora educacional do ensino médio, e temos 2 filhos, o José Nilton, né, que é um menino que está com 40 anos, Oxe. E a nossa filha, a Joselene, ela é casada, mora em Bento Gonçalves, nos deu uma neta agora, eu estou curtindo esse momento especial da vida, de ter uma netinha de 1 ano e 5 meses. Deixa eu conversar um pouquinho com os nossos amigos. Bem, deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso novo manual. Esse é o manual O Grande Conflito. Ele vem seguindo o estudo bíblico, o livro O Grande Conflito. Para você que, quem sabe, ganhou esse livro nesse período que nós estamos vendo agora vem o estudo bíblico para aguçar, para melhorar o seu estudo, para melhorar os seus conhecimentos. Se você não ganhou esse livro, procure um amigo adventista, procure uma igreja adventista, ou até vá à internet, ou na nossa descrição vai ter um PDF, tanto do livro quanto do estudo bíblico, para você poder acompanhar. O estudo bíblico, O Grande Conflito. Bem, e hoje o nosso tema é o livro que revela tudo. Opa! Que livro é esse, Pastor Garcia? Que maravilha, Pastor Leonir. Este é o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E o significado do nome Bíblia quer dizer, para nós, é coleção de livros.
Na Bíblia nós temos 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Ela começou a ser escrita aproximadamente no ano 1500 a.C., quando Moisés ali, ele escreveu o livro de Jó, depois o Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. E acabou de ser escrita mais ou menos no ano 100 da nossa era, 90, 100 da nossa era, quando o apóstolo João escreveu as suas cartas, e também o Evangelho de João e o grande livro do Apocalipse. Né? Olha só, pô, o homem tem tudo na memória. Meninos, vocês estão vendo com quem estão lidando aqui? Hoje nós estamos com o esteio da Igreja Adventista no Rio Grande do Sul, viu? E é maravilhoso saber, pastor Leonir, que a Bíblia, ela, além da divisão do Velho Testamento e Novo Testamento, também ela é dividida em capítulos e versículos. E a Bíblia tem 1189 capítulos. Isso quer dizer que se eu ou você ler 3 capítulos por dia, em um ano você lê toda a Bíblia. Olha, é um grande só privilégio. Que coisa boa. Mas o senhor mencionou que a Bíblia é uma biblioteca. Exato. Como é que é dividida essa biblioteca? Ela é dividida em partes, não é? A primeira parte me parece que é livros históricos. O que são esses livros históricos? Pois é, são 5 divisões, né? Sim. Esses livros históricos, eles narram a história do grande conflito. Né? A história da criação do mundo, que nós somos criacionistas, atribui para Deus como criador de todas as coisas e narra a história da criação. Depois a queda do ser humano, o plano maravilhoso da salvação de Jesus Cristo para nós, abrindo os portais da esperança novamente para a raça humana, e depois então nos reporta para a sua vinda, que é a grande esperança de todos os cristãos. Essas 5 divisões são então os livros históricos, depois nós temos os livros poéticos, nós temos os proféticos, que nos narram as profecias bíblicas, que nos apontam para o tempo do fim, que nós estamos vivendo agora. Quando nós temos as cartas e também os evangelhos, né, da Bíblia Sagrada, narrando a história de Jesus e seus milagres. Mas o que livros poéticos, dá quais são os livros poéticos? Diga um, assim, só pra gente se situar. Então, são os Salmos, né? Os Salmos são um livro poético, e é muito gostoso de ler os Salmos, né? Que ali é muito motivador para a gente até ter gosto de estudar a Bíblia. Depois nós vamos então aos livros proféticos. Principalmente 2 se destacam, né? Sim. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que nos trazem esperança, o centro deles é Jesus Cristo. Que são esses 2 livros que estão no centro do estudo que nós vamos fazer, não é verdade? Do grande conflito, nós vamos estudar à luz desses 2 livros, não é, pastor Garcia? Exatamente, e nos descortinam assim o futuro, o que nos aguarda, né? E apesar de nós estarmos envolvidos num grande conflito que, no momento, é sombrio e triste a situação da humanidade, mas também esses livros nos reportam com uma esperança gloriosa. Jesus vai se manifestar em breve e vai nos levar para o céu. E evangelhos? E os evangelhos focalizam as mensagens que retratam o ministério de Jesus, os seus milagres, né? E saber que hoje nós podemos contar com a ajuda desse Pai maravilhoso que realizou milagres no passado e que realiza milagres na nossa vida hoje também. E que cartas são essas? O senhor fez uma divisão para nós, não é? Exato. De históricos, poéticos, proféticos, evangélicos evangelhos e cartas. Cartas eram mensagens, eram cartas mesmo que eram direcionadas somente pelos escritores da Bíblia, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um grande filósofo, um escritor da Bíblia, e por onde ele passava, ele estabelecia igrejas, e ele mandava cartas para essas igrejas, admoestando a serem fiéis a Deus, e essas cartas também são endereçadas para nós hoje também, nos motivando a sermos fiéis a Deus, obedecermos a Bíblia e andarmos nos caminhos que Deus traçou para nós, na Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Pastor Garcia, quando a gente fala de profecia às vezes assusta as pessoas. Não é? Quando eu era criança eu me assustava. Porque profecia, às vezes as pessoas pegam o livro de Apocalipse e pegam algumas coisas que deixam a gente assustada lá. Fala de chifre, de ponta pequena, de dragão, de animal terrível, de mulher vestida de sol e um monte de coisa. Como é que funciona isso? Eu só quero pedir uma licencinha para o senhor. Pois não. Tudo que nós estamos falando está aqui, na primeira lição. Tá ok, amigos? Olha aqui. E agora nós vamos partir para a segunda parte ainda da primeira lição. Tá ok? Isso serve tanto para você, aluno, quanto para você que gostaria de dar estudo bíblico para alguém. Então podemos aprender aqui com o pastor Garcia e desfrutar do conhecimento dele. Ele está me dando um estudo bíblico hoje. Pastor Garcia, essa questão aí de como entender as profecias da Bíblia, tem uma coisa que é básico, né? É primeiro não ter mais medo disso que eu estou falando, não é? Exatamente. Bom, quando nós falamos em profecias, nós estamos focalizando previsões
que Deus colocou na mente dos profetas, né, pessoas que foram escolhidas para dinamizar e apresentar ao mundo as mensagens inspiradas que eles receberam de Deus. E a Bíblia até mesmo diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que ama a lei de Deus, este é feliz. Então as profecias, elas são necessárias, porque elas nos trazem esperança, não é para nós sentirmos medo. Agora, aparecem realmente ali muitos símbolos, elas são refletidas em símbolos proféticos. E a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela nos delineia tudo e nos clarifica tudo que nós precisamos entender em termos de profecia, para que nós possamos seguir o caminho correto. O senhor podia citar algum texto bíblico para nós, dos que estão aqui? Pode até abrir a sua Bíblia, se o senhor quiser. Não é para nos mostrar alguma coisa aqui, porque nós temos aqui, ó, algumas coisas interessantes, né? Para entender as profecias, precisamos seguir alguns princípios. Não é que os princípios são eles. A Bíblia por si só se explica, nenhuma profecia é de particular elucidação, e a linguagem dos livros proféticos são simbólicos. Então, como é que a gente consegue entender isto? Realmente, pastor Leonino, nós temos que, através da própria Bíblia, um pouco Sim. aqui e um pouco ali, nós vamos delineando e nós vamos clarificando a mensagem que Deus deixou para nós em sua palavra. O próprio apóstolo Pedro, ele escreveu dizendo que nunca jamais qualquer profecia da Bíblia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E nós podemos entender com a ajuda desse poder maravilhoso que está à nossa disposição. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos andar aqui. Ali no estudo, você que tem o estudo em casa, você que já tem o guia, que talvez já ganhou do seu amigo esse guia, tem uma parte ali que é pesquisa bíblica. Quem nos ajuda a compreender a Bíblia? Quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus? O que a Bíblia nos diz a esse respeito, pastor Garcia? Exatamente. No livro de Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 19, e 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7, nos fala que quem nos ajuda é Deus através do Espírito Santo. Ajuda-nos a compreendermos os ensinos que Deus revelou para os profetas, né? E podermos, então, nos deliciar com a mensagem de salvação que Ele tem para nós e com o futuro esperançoso que nos aguarda, que é a segunda volta de Jesus. Então, é o fim desse conflito que nós estamos vivendo aí. Se eu for colocar, então, uma resposta direta aqui nessa primeira pergunta, quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus? Espírito Santo. Espírito Santo. Coloca Exatamente. aí, nosso amigo pode escrever lá na lição dele, Espírito Santo. Segunda pergunta da nossa pesquisa bíblica. Deus deseja que compreendamos a Bíblia? Sim. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, é a segunda passagem que está aqui no curso, nos diz que as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para nós. E a Bíblia é uma revelação especial de Deus aos seres humanos, então está à nossa disposição e podemos compreender. Mas as pessoas não dizem que Deus é um mistério? Mas ele nos ama tanto que ele se revela para nós, através do seu Santo Espírito na nossa mente, através da natureza, através da revelação especial que é a Bíblia e a maior revelação de Deus aos seres humanos, a pessoa maravilhosa de Jesus. Amém. Terceira pergunta da nossa pesquisa bíblica. Por que é importante entender as Escrituras? Por que eu preciso entender a Bíblia? E, por consequência, por que eu preciso ler a Bíblia? Eu não posso me salvar, eu não posso conhecer a Deus de outra forma a não ser pela Bíblia, ouvindo sermãos do fulano, do Beltrano, ouvindo o padre, o pastor. Isso não é suficiente? Não, em primeiro lugar porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Quando eu abro este livro, é um livro diferente. É Deus falando ao nosso coração, se revelando para nós e nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, nos fala 2 pontos importantes. Estudar a Bíblia para nós vermos os exemplos positivos de pessoas que foram vitoriosas no passado e nos dão alento hoje, nos dizendo que nós podemos ser vitoriosos também. Então, os exemplos do passado servem como lições para nós hoje no presente. E também para nós termos as advertências de Deus, as orientações sobre a nossa vida, porque todos nós somos pecadores, nós já nascemos em pecado, nós vamos nascer de novo, e a Bíblia nos revela como nós procedermos, né? E aquele verso de Salmos 37, verso 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, a resposta seria, então, para nós termos bons exemplos e para nós recebermos as advertências e orientações de Deus para o nosso bem. Olha só que coisa linda. Mas todo mundo diz que a Bíblia é bom.
que a Bíblia é boa, que faz bem para todo mundo e coisa e tal. Alguns até brincam que quando a pessoa vira crente não é melhor a vida. Para que serve a Bíblia? 2 Timóteo 3, 16, 17, o que nos diz lá? Bom, para nós termos confiança, o apóstolo Paulo já focaliza dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, o livro inspirado por Deus. E diz que é útil para o ensino, nos ensina o caminho que devemos andar. É útil para a correção, nos corrige nos nossos erros. É por isso que o salmista escreveu no Salmo 119, verso 11, dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, a Bíblia é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o ser humano seja perfeito na sua esfera e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok. Para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade? Bom, antes, porém, aqui, pastor Leonir, tem outra perguntinha aqui. Perdão. Quem é o personagem, né? Obrigado. Principal. Pode falar. Pergunta número 5, então. Quem é o personagem principal? Alguns, às vezes a gente vai até em alguns lugares e a gente ouve algumas igrejas que parece que o personagem principal é Satanás, porque eles mencionam tanto Satanás no culto que parece que o personagem principal é ele. Ou a pessoa lê a Bíblia tão pensando em Satanás que parece que o personagem central é ele. Mas na verdade quem é o personagem central da Bíblia e por consequência deve ser da nossa vida. E obrigado por me ajudar, Lívia. O personagem principal é aquele que já venceu Satanás na cruz e que nos dá poder hoje para nós vencer ele também. E ele é o nosso exemplo maravilhoso, Jesus Cristo. É por isso que o salmista escreveu dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, isto é, testificam de Jesus, o personagem central da Bíblia, e que quer ser o personagem central da nossa vida também, para que nós possamos ser vitoriosos em nossa caminhada cristã. Eu gosto de pensar que quando nós falamos examinar as Escrituras, não é ter uma Bíblia bonita em casa, guardadinha, toda enfeitadinha lá. É pegar, tocar todos os dias, não é? E entender o que tem ali. E quando fala testifica, testamento, né? É aquilo que Deus quer para nós, está dito através da Bíblia. Bem, agora vamos lá. Pergunta número 6. Para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade? Apocalipse 1, 3. Pois é, pastor Leonir, aqui confirma o que o senhor focalizou aí. É uma promessa de Deus de felicidade, assim, bem-aventurados, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem, quem porventura não sabe ler, e acima de tudo aqueles que guardam as mensagens, as profecias constantes neste livro, e ainda alerta dizendo porque o tempo do fim do grande conflito está chegando, e estudar a Bíblia é seguir o caminho traçado por Deus e ser feliz e vitorioso. Amém. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje foi o tema base de todo o nosso estudo, o grande conflito. Para nós entendermos o grande conflito, nós precisamos ter uma base. E a base começou hoje, com a Bíblia. Semana que vem, no próximo estudo, nós vamos estudar sobre a simbologia do livro do Apocalipse. E todos aqueles símbolos e todos aqueles itens lá que muitas vezes nos deixam encucados. Mas antes de nós encerrarmos o tema de hoje, eu quero ajudar você que está aí com o seu estudo na mão. Pega a caneta, pega o seu estudo e faz a anotação rapidinho, se por acaso você perdeu durante o estudo. Pastor Garcia, vamos lá? Vamos fazer um ping-pong, eu e o senhor? Pois não. Vamos lá. Pergunta número 1. Quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus? Efésios 1, 17 a 19, 2 Coríntios 2, 7. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pode olhar para eles até agora lá, viu, se quiser. Okay. Pergunta número 2. Deus deseja que compreendamos a Bíblia. Marcos 4, 11, Deuteronômios 29, 29 e Amós 3, 7. Sim, Deus deseja que nós entendamos e venhamos a colocar em prática em nossa vida. Tá, mas a pergunta em uma palavra só seria? Sim. Sim, ok. Pergunta número 3. Por que é importante entender as Escrituras Sagradas? 1 Coríntios 10, 11. Seguir o exemplo e as advertências que Deus deixou para nós. Ok. Repete. Seguir os exemplos. Mais lento, mais lento. Seguir os exemplos e também as advertências que Deus deixou para nós. Pergunta número 4. Para que serve a Bíblia? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Útil para o ensino, para a correção e para a instrução na justiça. Pergunta número 5. Quem é o personagem principal da Bíblia? João 5, 39. Jesus Cristo. Pergunta número 6.
para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade. Apocalipse 1, verso 3. Para os que leem, para os que ouvem e guardam os ensinamentos da Bíblia. Pastor Garcia, não tenho palavras para agradecer a sua estada aqui com a gente. O senhor significa muito para nós, pastores da Associação Norte e Sul Rio Grandense, que estão na ativa. O convite para o senhor começar aqui com a gente não é uma coisa em meu nome, é algo em nome de todos nós, pastores, que ainda estamos na ativa. E muito obrigado pelo que o senhor fez, o legado que o senhor deixou e pelo que o senhor tem feito no seu ministério. Suas últimas palavras, pode falar com os nossos amigos ali na câmera, encerrando o assunto com um apelo final. E depois já pode orar no final. Obrigado, pastor Leonir. Sinto-me honrado e feliz de poder ter estado com vocês aqui nesse início dessa série tão maravilhosa, O Grande Conflito. Eu quero dizer para você, estimado amigo, estimada amiga que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Existe uma profecia da Bíblia que ela foi direcionada ao povo de Israel no passado, mas na aplicação da verdade presente é para mim e para você também nos dias que estamos vivendo. Amós capítulo 8, verso 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome sobre a terra e sede, não fome de pão, mas sede de estudarem a palavra de Deus. As pessoas irão procurar de um lado para o outro quem ensine a Bíblia e não encontrarão. Agora é o tempo oportuno. É o tempo de você decidir de ficar ao lado de Jesus, ficar ao lado da verdade. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em sua oração, ele orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Busque a verdade, entregue-se a Jesus, siga o seu caminho. Você vai ser feliz aqui e você vai ser muito feliz quando Cristo voltar, vai levar você e vossa família para o céu, em nome de Jesus. Amém. Pode orar para nós? Vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela bênção da vida, pelos teus cuidados, pela tua proteção. Muito obrigado, bom Deus, por este farol maravilhoso que deixastes para nós, a Bíblia. Possamos estudá-la diariamente com fé e oração e colocar em prática em nossas vidas. É o que nós te pedimos, te rogamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigos, porque você esteve conosco neste tema, no nosso primeiro tema dessa nova jornada, que é a jornada do grande conflito. Na próxima semana, nós vamos estar estudando sobre os símbolos do Apocalipse. Que Deus esteja com você, com a sua família e até lá!